Agora deixa eu mudar de assunto, que o Maurício está aqui hoje para conversar com a gente sobre algo muito importante. Maurício é contador. Daí, não sei se você já... Essas coisas, essas notícias, eu vou te falar, elas se espalham, que é para apavorar todo mundo. Porque quando mexe no bolso da gente, a gente fica mais apavorado. E nós temos ficado apavorados já há muito tempo. Porque tem mexido no nosso bolso mais do que nós gostaríamos. E o Maurício está aqui hoje para falar com a gente sobre aquela história que está saindo em todo lugar na internet, que é a extinção do 13º salário. Você acha que isso pode acontecer? Você deve ter ouvido falar. Muitas pessoas estão usando isso também até nos horários eleitorais. E isso é muito sério, porque o 13º salário é um direito adquirido. E muitas empresas chegam a pagar até o 14º salário. Então, na verdade, nós estamos querendo é o 14º, não estamos querendo ficar sem o 13º, né, Maurício? Obrigada, Maurício. Boa tarde, uma alegria ter você aqui com a gente. Boa tarde, Keila. Maurício, o que é que pode ter de verdade numa história dessa? Porque a gente tem o 13º desde 62. Isso. E como é que é feita? É uma lei que permite a gente a ter esse direito? É uma medida provisória que foi ficando? Quando foi aprovado isso, como é que aconteceu? Não, a lei começou em 62, pela a Lei 4.090. Em 65 foi regulamentado pela Lei 4.749, né? E ele está na Constituição brasileira, no artigo 7º. Na Constituição de 88? De 88. Está no artigo 7º, inciso 8º, né? Sei. Então... O que significa quando uma lei está na Constituição? Quando ela está na Constituição, o que acontece? Não é tão fácil extinguir assim o direito... Extinguir ou mudar? Ou mudar. Sei. Então, não é... Tem que juntar o Congresso, como foi o presidente Michel Temer fez com as mudanças que houveram aí, né? Tá. Com relação à CLT e coisa e tal. Um presidente sozinho não consegue fazer isso? Não. Ele depende da maioria do Congresso. Ele tem que entrar com projeto, né? Tem que ter a maioria do Congresso, não é assim. E há também o que acontece. No Supremo Tribunal, me parece que está parado lá. Mas eles estão julgando esse inciso 8º, né, artigo 7º inciso 7º da Constituição, como uma cláusula pétrea. O que é isso? Isso, a cláusula pétrea é o que acontece, ela não pode ser modificada. Eu me lembrei agora, você lembra? Eu era adolescente quando o Macri foi ministro, você lembra? Lembro, e ele inventou vários termos vários na época, se você é mais jargões, jovem, você não vai lembrar. Ele dizia assim, algumas coisas são imexíveis. Nesse caso, eles estão querendo fazer com que o 13º seja imexível. É verdade, é o que acontece. Primeiro tem que passar pelo julgamento do Supremo Tribunal, tem que ter a total aprovação, para depois o Congresso se mobilizar no sentido de tirar esse direito do trabalhador, né? Que daí também ninguém vai querer mexer com isso, porque isso pode atrapalhar demais a reeleição de qualquer um dos deputados que ali estão. Com certeza, o cara vai começar o mandato dele já se comprometendo com... Com a extinção de algo que é um direito adquirido, não dá, né? Não dá. Agora, pode-se, por exemplo, porque o 13º, ele pode ser pago até mês a mês, né, Maurício, ou não? Ele começa a ser pago a partir de fevereiro, se isso fica a critério do Se empregador. Quiser fazer a partir de fevereiro, em 11 parcelas de fevereiro, Isso. É porque normalmente se paga no final do ano, né? Isso, Novembro e dezembro, é uma opção das empresas. O prazo é até 30 de novembro, né, para pagar a primeira parcela, né? Acontece muito que quando você pega as férias, a primeira parcela é paga junto com as férias, né? Sei. E a segunda parcela é até 20 de dezembro, né? Entendi. Eu estive vendo, eles têm uma previsão mais ou menos de injetar na economia mais de 200 bilhões de reais, né, para movimentar a economia. Então não seria muito inteligente também você extinguir lógico, um ganho como esse, porque significa também um aquecimento no mercado que anda desaquecido, né? Sem dúvida, mais recessão, né? Agora, os trabalhadores têm que se preocupar com o quê? Nem possíveis mudanças, porque mesmo a reforma trabalhista, aquilo que já foi feito, não chegou nessa discussão de 13º salário. Conseguiram a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical, por exemplo, algumas mudanças no que diz respeito aos terceirizados, a CLT,
Agora, em alguma coisa do fundo de garantia já foi mudado ou não? Não, ou não. Pode ser? Não, no fundo de garantia não foi perdão, mudado. do 13º. Ele pode ser mudado, nem uma adaptação, por exemplo, pode ter, no que diz respeito a... Eu não sei, o que poderia fazer para... O que aconteceu foi o seguinte, na época do Fernando Henrique, ele entrou com uma mudança, né? Aí passou para o governo Lula e o Lula mandou engavetar essa alteração. E essa mudança seria qual? Seria o seguinte, o empresário ele poderia pagar 1/12 do 13º, né? E aí, com isso, diminuiria aquele impacto no final do ano para o próprio empresário. Mas isso ficou engavetado, não saiu, está lá na Câmara dos Deputados, não foi para frente isso. Então, então, na verdade, isso que nós tínhamos falado antes, de pagar um pouco por mês, não foi aprovado. Não foi aprovado. Ou melhor, não foi nem votado. Não, mas se o empresário, não há nenhuma lei que impeça... Que proíba. A única coisa que diz que primeiro pode ser pago a partir de fevereiro. Certo. Se o empresário quiser fazer o pagamento a partir de fevereiro, ele pode fazer um pouco por mês e não vai onerar tanto no final do ano. Lá no nosso escritório de contabilidade, o que nós fazemos? Nós fazemos uma provisão de 1/12 e lançamos na contabilidade. E deixamos lá um a pagar para o empresário até saber quanto é que ele teria que dispor. Por mês? Por mês, ou acumulado também para poder pagar esse 13º. E a maioria prefere o quê? Acumular? A maioria prefere acumular, até por causa de questões de capital de giro, né? A questão também, porque como a lei prevê que ele pode pagar até 30 de novembro, né? Então, vai pagar antes para quê, né? Muitos postergam, porque não é interessante ele pegar o dinheiro no banco que está mais caro, né? Agora, Maurício, mas também tem o outro lado, né? Que se você for pensar bem, como a gente não é muito bom com essa coisa de guardar dinheiro, até porque a economia não contribui muito para isso, na verdade, se você começa a pagar mensalmente, aquele aquecimento de final de ano no mercado, é verdade. Não vai ter, né? É verdade. Então, na verdade, dá uma desaceleração no momento que é o momento que os lojistas, principalmente, esperam um aquecimento, um lucro um pouco maior, né? Talvez seria até uma mudança de cultura, né? Eu acho que muda completamente, né, Maurício? Porque a gente tem esse hábito, não, vou esperar o 13º para comprar não sei o quê, ou para pagar as dívidas, o que sobrar eu compro presente. Isso. Quer dizer, uma coisa bem dentro, ou até IPVA, essas coisas, muita gente faz isso com o 13º. Guarda para no começo do ano pagar todos os IP, né? Na verdade, nem isso IPVA, seria... IPTU... Todos os IPs são... Então, na verdade, você acredita, com a experiência que você tem, de que uma mudança muito radical, como tem se falado, assim, radical demais como extinção, é assim, de 0 a 10? Não, olha, 0. Impossível, 0. É impossível. Por quê? O que acontece? No Congresso Nacional, a maior bancada é a bancada do PT. Eles elegeram, se não me engano, 59 deputados. Então, por ali não tem como passar, né? Porque isso daí, até porque o Partido dos Trabalhadores... Só me falta, né, gente? Seria totalmente contraproducente, né? Totalmente impossível. Então, não tem, a não ser que decreto-lei também não pode, seria inconstitucional, É o que eu falei, PL também não pode, MP também não pode. MP muito menos, né? Então, esse boato aí, já até saíram, que alguns já foi votado na calada da noite, mas... Tem nada a ver. Não votaram nada, não acredite em boatos. Por isso que a gente sempre fala para você das fake news, vá pesquisar antes de você se desesperar, porque as coisas não acontecem assim, não. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar os contatos do Maurício para você. E é legal você que é empresário também começar a fazer essa conta, porque talvez, até pelo tamanho da empresa que a pessoa tenha, pode ser até que compense pagar um pouquinho por mês do que descapitalizar no final do ano. Se é uma empresa que não tem esse lucro tão grande, né, Maurício? Verdade. Às vezes você fala, vou perder, mas dependendo do que você tem em nível de aplicação, é melhor você pagar o que você vai dever até o final do ano, porque você não sabe, a gente não tem mais essa noção de que vai melhorar em tal época, agora, até com as indefinições que também vão continuar durante o período após a eleição. Né? A própria economia, talvez hoje você teria que dispor de um valor
E esse valor ele pode até aumentar com toda essa... A gente não sabe, né? Então, na dúvida, é melhor você procurar um especialista no assunto. Vou deixar o site do Maurício para você, que é o GuraHeb, HABBY, está aí na tela para você, .com.br. E tem também o telefone, tá certo? .com.br. Tá certo. 3205-0503. Está aí na tela também, 3205-0503. Nós trabalhamos também com contabilidade online, que é uma tendência agora de mercado. Como é que é isso, Maurício? Contabilidade online... A pessoa nem precisa ir lá levar papelada mais? Não, é tudo feito hoje, ele é tudo feito via e-mail, nas nuvens. Então, meu Deus, que maravilha isso. Tá simplificando. Tem que simplificar, né? Até porque o trânsito não deixa a gente chegar em lugar nenhum, né, Maurício? Verdade. Obrigada, viu, querido? Uma Muito alegria ter obrigado. você aqui com a gente.